O relato que você vai ouvir a seguir foi enviado pelo Paulo, morador na cidade de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Paulo inicia sua história assim: Por muitas vezes, eu tive pesadelo durante a noite, logo após eu me deitar e dormir. Eu me deitava e em poucos minutos já estava dormindo e em seguida já começava a sonhar com uma garça branca que voava e vinha até a minha janela e depois se transformava numa jovem usando um vestido branco. Ela se aproximava da minha cama, ficava olhando para mim e falava algumas coisas que eu acabava não entendendo direito o que era. Eu acordava assustado, ficava olhando para um lado, para o outro e não via nada. Nas noites de calor, eu tinha o costume de deitar e deixar a janela aberta para ventilar o quarto. E isso talvez facilitasse para que a minha imaginação voasse, como voa a garça branca. E no meu subconsciente acabava imaginando que uma garça estava vindo realmente me visitar durante a noite e que ela se transformava numa pessoa. Eu nunca falei nada para ninguém. Eu achava que era somente fruto da minha imaginação. Mas aquele pesadelo, aquele sonho, andava se repetindo muitas vezes. Todas as noites, após se deitar, ao pegar no sono, já começava a sonhar. Por muitas vezes isso aconteceu. Até que eu tomei a decisão de contar para uma pessoa, um vizinho lá de onde eu morava. E esse vizinho me falou que talvez aquele vulto que eu estava vendo estivesse precisando de alguma ajuda. Talvez aquele vulto precisasse me falar de alguma coisa para que eu pudesse fazer e assim pudesse libertá-lo de algum lugar onde ele estava preso. No caso, estava presa porque era uma mulher que aquela garça branca se transformava. Eu achei aquilo um pouco estranho, mas eu fiquei um pouco, confesso, assustado com o que eu fiquei sabendo com a conversa que eu tive com aquele vizinho. E depois, o tempo foi passando, eu acabei meio que esquecendo aquele assunto. Já não me incomodava mais. Durante um tempo eu parei de sonhar com aquela garça branca que me visitava durante as noites lá no meu quarto. Mas foi numa noite de chuva. Estava chovendo forte durante a madrugada. No início da noite estava muito quente. Eu fui me deitar e deixei a janela aberta, como fazia sempre, como de costume. E durante a madrugada começou a chover. E foi nesta noite, nessa madrugada, que eu voltei a sonhar novamente com aquela garça branca. Como fazia todas as vezes, ela veio voando, pousou sobre a minha janela, depois foi se transformando no vulto de uma moça vestida de branco, e aquele vulto se aproximou da minha cama novamente, começou a falar algumas coisas, e eu não entendia. Aí eu acabei perguntando para aquele vulto, para aquela jovem que estava parada ali na minha frente: o que você quer? O que você quer comigo? Eu não consigo entender o que você está dizendo. Então, com uma voz sussurrada, aquela jovem começou a me falar que eu precisava ir até a margem de um rio, num lugar onde eu encontraria uma garça branca. E naquele lugar, alguns anos atrás, algo muito horrível aconteceu com ela ali. E ela precisava que eu fosse até aquele lugar, até aquela margem do rio, onde haveria uma garça branca, para tentar descobrir algo que estava enterrado ali perto daquele rio, que seria sinalizado pela garça. Eu precisava encontrar aquele objeto
desenterrar e depois jogar aquilo que eu encontrar na água corrente daquele rio, para que ela pudesse se libertar daquele lugar. Naquela noite eu acordei suando frio. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Naquela noite eu fiquei assustado. Parecia tão real. Parecia realmente que aquela jovem estava ali dentro do meu quarto. Não tinha sido um sonho. Naquela noite foi diferente. Parece que eu sentia a presença daquela jovem no meu quarto, mesmo depois de estar acordado. Eu voltei a dormir e no dia seguinte, logo bem pela manhã, eu acordei, me levantei, lavei o rosto, tomei o café que a minha mãe tinha feito. E daí eu fui caminhando perto da margem de um rio que havia lá perto de casa. Ao chegar numa pequena distância do rio, eu olhei para a margem e havia uma garça branca pescando. Eu parei e fiquei observando aquela garça branca. Eu pensei em me aproximar, mas fiquei parado. Será que seria essa garça branca? Será que aquele sonho que eu tive, aquela jovem me falou realmente a verdade? Que tem alguma coisa escondida, enterrada nessa margem onde está essa garça nesse momento? Muitas dúvidas passaram pela minha cabeça. Naquela manhã eu voltei para casa, não fiz nada. À tardezinha eu precisei sair de casa para ir até um vilarejo próximo, comprar algumas coisas. E ao passar novamente ali perto do rio, eu olhei naquela margem e lá estava a garça novamente pescando outra vez. Eu olhei por mais alguns minutos. Depois eu fui para o vilarejo e quando eu voltei já estava escurecendo. Novamente eu olhei naquela direção da margem do rio e a garça já não estava mais ali. Naquela noite eu dormi tranquilamente e na outra manhã eu me levantei e fui cedo novamente olhar a margem daquele rio. E para minha surpresa lá estava novamente a garça pescando no mesmo lugar onde estava no dia anterior. Dessa vez eu comecei a me aproximar da garça, bem devagar para não assustá-la. Mas quando faltava mais ou menos uns 10 metros para eu chegar até onde ela estava, ela se assustou e saiu voando. Eu fui então até o local onde a garça estava. Olhei para um lado, olhei para o outro. Olhei entre os arbustos que havia ali. Não vi nada de anormal. Voltei para casa. Fui fazer o trabalho lá da chácara onde a gente morava. E à tardezinha, finalizar o trabalho, depois de tomar um banho, antes do sol se pôr, eu fui novamente até perto do rio. O rio não ficava muito longe da minha casa, então eu cheguei rapidamente até lá. Ao me aproximar novamente daquela margem, a garça mais uma vez estava ali pescando. Eu fiquei de longe, olhando novamente. Dessa vez eu pensei em não me aproximar. Eu parei para ver o que mais aconteceria com aquela garça. Talvez ela pudesse me dar algum sinal, sei lá, alguma coisa passou pela minha cabeça, não sei o que estava acontecendo. Eu nem imaginava o que poderia acontecer também. O tempo foi passando. O sol se pôs e com a sombra daquelas árvores, o local começou a ficar escuro rapidamente. Mas a garça ainda continuava lá. Eu conseguia ver o vulto daquela garça. Então eu fui me aproximando devagar, procurando não fazer barulho, tentando chegar perto daquela ave. Quando cheguei no lugar onde a garça estava, eu não a vi mais. Ela sumiu dali. Quando eu me voltei, pensando em voltar para casa e sair daquele lugar rapidamente, que eu já estava sentindo frio na espinha, meus cabelos estavam arrepiados também, alguma coisa estava acontecendo ali e eu não sabia o que era. Ao virar meu corpo, eu dei de cara com o vulto de um homem
E ele parecia um homem muito mau, carrancudo. Eu me assustei e gritei, perguntando: quem é você? O que você está fazendo aqui? Como você chegou até aqui? O homem não me falou nada. De repente ele estendeu os braços e me empurrou, veio para cima de mim. Eu escorreguei e caí dentro do rio. E o pior, eu não sabia nadar. Para minha sorte, havia um galho seco ali perto. Eu rapidamente me agarrei naquele galho e fiquei ali dentro do rio alguns minutos esperando. Eu olhava para a margem e não via mais o vulto daquele homem. Então eu comecei a sair de dentro da água. E quando eu estava quase fora, quando eu consegui subir naquela margem seca da beira do rio, aquele tronco que eu estava segurando saiu de dentro da terra onde ele estava enterrado e abriu um pequeno buraco ali. E alguma coisa estava lá dentro. Eu não sabia o que era. Naquele momento eu não quis nem saber o que era. Eu queria mais era desaparecer daquele lugar. Fui embora para casa. No outro dia eu voltei até aquele local. Me aproximei do lugar onde o homem me empurrou para dentro do rio. E ao olhar dentro daquele buraco onde aquele galho estava enterrado, eu vi que tinha mesmo algo mais ali dentro. Eu estiquei meu braço lá para dentro daquele buraco e peguei aquele objeto. Ao retirá-lo, eu vi que era uma garrucha. Uma garrucha já bem enferrujada, destruída pelo tempo. Com a água do rio, eu lavei o cano daquela garrucha. Mas depois eu pensei: será que essa garrucha foi usada para cometer um crime no passado? E talvez aquele homem mau tenha tirado a vida daquela pobre jovem e depois enterrou a arma ali? Eu não sabia o que fazer. Eu pensei em levar a arma até uma pequena delegacia, mas eu fiquei com medo. O que eu contaria lá naquele lugar? Eu não sei o que passaria na cabeça do delegado se eu chegasse lá com uma arma. Ele ia me fazer perguntas e eu não saberia responder. Aí eu me lembrei da palavra da moça, para que eu encontrasse algo que estava enterrado ali naquela margem onde estava sinalizado pela garça branca. E ao encontrar o objeto que estava enterrado ali, eu deveria jogar na água corrente. Então eu fiz aquilo. Peguei a garrucha, joguei no fundo do rio. Daquele dia em diante, eu comecei a ter um pouco mais de sossego. Aquela garça branca não aparecia mais na janela do meu quarto. Até que numa noite ela apareceu novamente. Mais uma vez se transformou no vulto daquela jovem vestida de branco, se aproximou da minha cama e com uma voz sussurrada ela disse que não voltaria mais. Depois ela foi se afastando até chegar perto da janela. E com um gesto assim, como se estivesse agradecendo por alguma coisa que eu fiz, se transformou numa garça e voou lá para fora, sumindo na escuridão. Nunca mais eu sonhei, nunca mais eu tive aquele pesadelo. Nunca mais eu vi aquela garça chegando, se transformando na jovem. Eu não sei se foi somente sonho, se foi coincidência eu ter ido na margem do rio e encontrado aquela garrucha enterrada naquele lugar onde aquela garça aparecia, que também nunca mais voltou a aparecer na margem daquele rio. Essa foi a minha história.